E hoje eu gostaria de reafirmar o que falei ontem sobre o poder da confissão. Mas eu gostaria de te dar uma orientação importante. Nesses dias, você será grandemente atacado na sua mente. O diabo, ele vai atacar a sua mente. Por quê? Porque o diabo trabalha na esfera das emoções. As nossas emoções são importantes. Deus nos deu as emoções. Só que nós não vivemos pelas nossas emoções. Nós não rejeitamos, mas nós não permitimos que as nossas emoções nos governem. Porque qual é a promessa da palavra de Deus? O justo viverá pela fé. O justo não vai viver por aquilo que ele sente, o justo não vai viver por aquilo que ele vê, o justo não vai viver por aquilo que ele está ouvindo, o justo vai viver por aquilo que ele crê. Então é muito importante você ter essa percepção, porque na cabeça de muitos, eles entendem da seguinte maneira: eu estou jejuando de palavras, eu estou indo aos cultos todos os dias, então eu estou isento de ataques espirituais. Muito pelo contrário, o diabo quer se opor a você, com setas de engano, de desânimo. Às vezes você não está nem conseguindo fazer as declarações, porque os seus sentimentos têm tomado conta. Você tem declarado e não tem visto. Você tem declarado, mas as emoções e os sentimentos permanecem. Então nós precisamos ficar atentos e vigilantes a isso. Amém? Quantas vezes você vai declarar algo e não vai ver isso acontecendo imediatamente? Pastor, o que eu faço? Eu paro de declarar? Mudo a minha declaração? Não, só permanece. Permanece crendo. A palavra do Senhor a seu tempo se cumprirá. Amém? Então não desanime. Paulo nos ensina em Gálatas que nós não devemos desanimar, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Quantos aqui tem pé de fruta em casa que você não plantou? Está morando na casa de alguém, você é inquilino. Tem o que lá na sua casa, Josi? Coco, olha aí. Foi você que plantou? Mas quem plantou, provavelmente não colheu. Falou, rapaz, não vai dar coco, está demorando demais. E aí passou alguns anos, ele abandonou o que ele plantou, não desfrutou. Quantas pessoas estão colhendo que nem plantaram, porque elas não perseveraram? Você precisa perseverar em fé. Se você falou hoje, reafirma amanhã, até que você experimente. Está claro isso? Mas o diabo vai opor. Essa é a obra dele. Ele é o inimigo. Ele é o acusador. É a função dele. Mas a sua função é resisti-lo para que ele fuja de você. Então você não foge dele. Você permanece na posição que Deus estabeleceu. E ele vai fugir de você. Fala isso para o seu vizinho. É ele que vai fugir de você. Amém? Só permaneça. Por que isso é importante, pastor? Porque senão você nunca vai ter uma vida cristã prevalecente. Porque as nossas emoções são fortes. Elas podem nos governar. E até nos enganar. Você já viu noticiário que uma pessoa pulou numa piscina e morreu porque bateu a cabeça no fundo, achando que ela estava cheia, mas estava vazia? Você já viu noticiário assim? Não, só eu que vejo essas coisas. Você nunca viu? Porque tem aquela sensação, é azul, nossa, a pessoa sai correndo, pula, a piscina está vazia. Está vazia. A pessoa bate a cabeça e morre. Que morte trágica. Porque foi enganada por uma visão natural. Às vezes no trânsito, você já estava assim distraído no trânsito, seu carro estava parado, de repente o carro do lado começou a andar, parece que o seu está dando ré. Já aconteceu isso com você? Você falou, o carro seu estava parado. Mas o seu carro estava dando ré? Não. Você foi enganado por uma percepção equivocada. A mesma coisa. Pastor, eu estou declarando, eu não estou falando palavras de crítica, mas parece que nada muda. No mundo espiritual, algo já começou a acontecer. Só que leva um tempo até vir à luz. É como uma gestação. Eu creio que você concebeu agora.
Às vezes o que estava ali esperando, né? Não precisamos entrar em detalhes aqui, amém? Aleluia. Pode ser que estava ali às portas e o Senhor liberou. E aí você vai testemunhar daqui 9 meses, pastor, naquele dia. Daqui uns dias você já vai começar a sentir enjoo. Mas o bebê sai com quantas semanas? 42 semanas? 40 semanas. Mas nos primeiros meses, nas primeiras semanas, é do tamanho de um grão de mostarda, de um grãozinho de feijão. Mas está ali, está crescendo. O seu milagre está vindo à luz. Não desista. Fala para o seu vizinho, reafirma na vida dele, não desista. Não pare de declarar. Não seja confundido pelas suas emoções. Fique com a palavra. Amém? Então, o que eu quero te ensinar hoje? E esse tem sido o meu encargo nesses dias para que você compreenda. Eu não estou ensinando aqui para você uma ladainha. Ladainha é uma oração curta que as pessoas usam para ficar repetindo. Não é isso. Eu quero que você fale, movido pelo Espírito. Porque uma confissão sem fé é só uma confissão tola. Tola. Então não é qualquer pessoa que pode sair aí fora e chegar numa pessoa endemoniada e falar para ela: saia em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder ou não? Mas não na boca dela. Por quê? Porque ela nem crê que Ele é salvador da vida dela. Como que ele crê que Ele é poderoso para expulsar um demônio? A nossa fé tem que ser coerente. Então o Espírito vai mover em você e você vai falar cheio de fé. Como que isso é possível, pastor? Para que isso aconteça, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter o quê? A palavra de Deus clara no seu entendimento espiritual e mental. O Espírito Santo vai trazer a lembrança, a memória, aquilo que você já aprendeu. Por isso, a força da sua fé está em saber aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quantas pessoas ficam intimidadas na hora da oração, da confissão, da proclamação, porque ainda não creem de maneira suficiente que os seus pecados foram perdoados? Eu faço essa pergunta constantemente lá no cursão. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Amém, pastor. Quantos aqui creem que são cheios do Espírito? Sim, pastor, eu sou cheio do Espírito. Receberam autoridade para curar enfermo, expulsar demônio. Eu creio, pastor. Aí eu faço uma brincadeira. Então, eu deixei uma pessoa ali agora, vou trazer ela para dentro da sala e vou escolher alguém para expulsar esse demônio para nós. Como assim, pastor? Não estou preparado. Ela acha que a preparação é um curso, a preparação é um tempo sentado no banco de uma igreja evangélica. A preparação que você precisa é crer no que eu acabei de te contar. Então pode trazer um endemoniado aí que eu vou escolher alguém. Eu tenho certeza que a sua oração foi essa: cega o pastor, cega, não deixa ele me ver. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, nós confessamos que cremos, mas na prática não praticamos. Ficou redundante? Na prática não praticamos. Na prática nós não vivemos isso. Na hora de você confessar, na hora de você declarar, falta o quê? Revelação, conhecimento. Então você precisa testificar e confessar a palavra. Agora, eu já preguei alguns domingos, na verdade alguns meses atrás, que você só tem multiplicado na sua vida aquilo que você honra. Se você não honra a palavra, você não terá a unção da palavra multiplicada na sua vida. Irmão, o YouTube, inclusive, as nossas pregações da campanha vão estar no YouTube. Para você mandar lá para os seus parentes, amigos, familiares. Amém? Lá no canal. Se você não me segue ainda, se arrependa agora e me siga. E dê fruto. Amém? Vamos voltar para cá. Então, o que é importante você entender? O YouTube é uma bênção.
podcast é uma bênção, são ferramentas que nos enriquecem. É ou não é verdade? Ouvir uma boa pregação, assistir uma boa pregação, é bênção. Ler um bom livro, mas nada substitui as Escrituras. Pode ser a palavra mais ungida que for, as Escrituras é insubstituível. Por quê, pastor? Porque só a Escritura é a palavra de Deus. Amém? Então, eu sempre ensino isso para os meus discípulos. Você só tem que continuar me ouvindo se eu abro a Bíblia para te ensinar. O dia que eu fechar a Bíblia para te ensinar e vir pregar a minha opinião, feche os seus ouvidos. Porque eu não tenho nada de interessante para contar, mas a palavra tem muita coisa boa. Então nós precisamos da palavra escrita, nós precisamos do Logos, para que o Espírito Santo, a seu tempo, em tempos como esse, nos dê a revelação. Revelação não é aprender algo novo, revelação é ter a luz do Espírito, iluminando o seu entendimento e o seu coração com aquela palavra das Escrituras. Uma coisa é você saber, por ler e compreender de maneira mental, que você é amado. Outra coisa é quando o Espírito revela o quanto você é amado pelo Pai. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Você sabe disso? Muda a sua vida. Uma coisa é você ler que você recebeu unção e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Outra coisa é quando o Espírito revela essa verdade. Você se torna ousado, cheio da intrepidez. Você fala com ousadia, você se posiciona com ousadia. Então, use todas as ferramentas disponíveis, mas não abra mão da palavra, porque o poder da confissão está em conhecer as Escrituras. Amém. Não vou citar nomes aqui. Alguns anos atrás, 11h30 da noite, eu recebi uma ligação: pastor, preciso da sua ajuda. Estou com um conhecido meu aqui, ele não está bem, não sei se é espiritual, se é emocional. Vem aqui na minha casa urgente orar por ele. Aí eu fui. Cheguei lá, rapaz, estava dormindo já. Cheguei lá, o cara soberbo. E aí eu conversei com ele, me aproximei dele, sentei ali com ele e comecei a ensinar. Mas o que eu ensino? A palavra. Ele olhou para mim e falou assim: eu já percebi qual é a sua. Falei: o senhor só fala a palavra, só a escritura. Ainda falou em latim ainda. Só a escritura. Eu falei: é só a escritura mesmo que tem poder. Ele falou: eu não fico só com a escritura. E abriu a mochila dele e foi tirando cada livro grosso desse tamanho. Tirou um, tirou dois. Pastor, é assim, ó. A Bíblia é um livro importante, mas esses livros é que enriquece os nossos entendimentos, muda a nossa mente. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Aí, isso já é quase 1h da manhã. E ele terminou de falar. O que você tem para me falar, pastor? Falei: essa é a diferença. É eu que estou aqui te aconselhando, não é você que está me aconselhando, porque eu fico com a escritura. Você é cheio de conhecimento, mas nenhum desses conhecimentos tem poder de te libertar. Mas a escritura que eu conheço tem poder de te libertar. Levantei e fui embora também. Fui embora. Então, às vezes você acha que, pastor, só ficar com a escritura é pouco demais. Não, a escritura é a palavra de Deus. Para você ter uma noção, Jesus é a própria palavra. Quando Deus quis revelar quem Ele era, Ele disse que o verbo se tornou carne, porque Deus e a sua palavra é um só. Então valoriza a palavra, abençoado. Fala para o seu vizinho: valoriza a palavra. Então diga comigo: o segredo da confissão e de uma fé prevalecente e forte é crer que Jesus Cristo realmente fez por mim o que a Bíblia diz na cruz do Calvário. Esse conhecimento
cheio de fé, proclamado na sua boca, tem poder para quebrar cadeias e grilhões espirituais. Você crê nisso, irmão? Tem poder. Irmão, você não tem noção o poder que há na sua boca quando você crê no perdão dos pecados e fala para uma pessoa: Jesus morreu para te perdoar. Isso quebra o jugo, quebra toda a condenação. Quantas vezes, esses dias, a gente fala esses dias, está igual mineiro, né? Mas já tem alguns dias passados. Uma pessoa me procurou no encontro e falou: pastor, eu cometi um aborto, será que tem perdão para mim, pastor? Eu matei uma pessoa inocente, na ignorância. Eu falei: não tem nenhum pecado que você cometeu ou possa cometer que é maior do que o sangue. O sangue é superior a qualquer pecado que o homem possa cometer. Ela falou: pastor, você não está brincando comigo? Eu falei: eu vou brincar com coisa séria? Estou te falando, você me garante? Eu estou te garantindo, porque a Bíblia diz isso. Ela falou assim: então eu sou perdoado? Eu falei: 100% perdoado. Dos seus pecados passados, presentes, até o que você vai cometer, você já foi perdoada. O que aconteceu, pastor? Ela saiu do encontro e foi para o pecado? Não, ela saiu do encontro e se tornou uma discípula de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus nos constrange, nos liberta, não nos aprisiona, mas nos faz servir ao Senhor com espontaneidade, por decisão própria. Amém? Então, por isso nós precisamos ter uma confissão cheia da palavra. Como será grande, meu irmão, a sua transformação quando você subir ao lugar que Deus já lhe deu e começar a falar a linguagem do Filho. Quando nós subimos a essa plataforma espiritual e começarmos a falar como filhos amados, como herdeiros de Deus, como governantes que o Senhor levantou sobre a terra, muitas coisas vão acontecer. Nós precisamos aprender a falar apropriadamente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a confissão não é apenas algo que você diz de maneira vazia, mas de maneira prática, pastor. O que eu deveria declarar? O que eu deveria buscar na palavra para declarar, para que eu não erre? O que você deveria falar e confessar? O que Deus diz que é, o que Deus diz que tem, o que Deus diz que faz, o que Deus diz que você é, o que Deus diz que você tem e o que Deus diz que você pode fazer. Se você procurar isso nas Escrituras e encontrar, você pode declarar com firmeza e convicção: vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre o que Ele prometeu. Então eu separei alguns aqui. O que Deus diz que você é? Você é nova criatura. Mas é todos os dias que você vê. Parece que eu babei aqui. Graças a Deus você não pode criticar. Você não pode criticar a minha barba, você não pode criticar o meu bigode. Eu sei que você está olhando para ele. Eu sei. Mas você não pode criticar. É o seu desafio. Por isso que a minha esposa permitiu eu sair de casa hoje. São 17 anos de casado. É a primeira vez. Escolhi no dia certo. Isso é sabedoria. Amém? Mas amanhã muda o desafio. Provavelmente eu não vou estar mais com ele. Olha para cá. É todos os dias que você tem um comportamento de nova criatura? É todos os dias que você fala como uma nova criatura? Mas não é isso que te acusam? Você é nova criatura nada, olha como você fala, olha como você age. Mas essa é a verdade a seu respeito. Você não é o que o homem vê, você é o que Deus vê. O que Deus vê? Você plenamente perdoado e justificado pelo sangue. Você está vendo a justiça de Cristo aí? Olha para o irmão, você está vendo o sangue aí? Tem gotas de sangue sobre ele? Não, mas o sangue foi aplicado na vida dele? Quando o pai olha, o pai vê o quê? Ele revestido plenamente de Cristo. Mas isso é uma visão de Deus para conosco, não do homem para conosco.
E muitas vezes essa acusação e condenação pode impedir você de avançar. A Bíblia também afirma que você é templo do Espírito Santo. Salmo 1 diz que você é árvore plantada ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o fruto, e tudo que você faz é bem sucedido. Daniel 11:32 diz que você é forte e ativo porque você conhece a Deus. Romanos 8:37 diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. A Bíblia diz que você é sábio porque você ganha almas. Provérbios 11:30. A Bíblia diz que você é belo, bonito. Vou falar de novo. A Bíblia diz que você é belo. A Bíblia diz que você é bonito. Efésios 2, que você é feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Filipenses 4:4 diz que você é feliz e alegre, porque a sua alegria é o Senhor. É isso que você é. São essas palavras que você deve declarar. Declarando essas palavras, elas vão se tornar cada vez mais verdade para você, amém? E o que você tem? A Bíblia diz que você tem o amor de Deus derramado no seu coração. A Bíblia diz que a unção do santo permanece em você. A Bíblia também diz e afirma que Deus já te deu autoridade sobre o poder do inimigo e nada pode te causar dano. Filipenses 4:13 diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. 2 Timóteo 1:7 diz que você não recebeu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e moderação. Maior é o que está em você do que está no mundo. Deus sempre vai fazer com que você triunfe em Cristo Jesus. Você tem sido abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Você tem o poder do Espírito Santo fluindo em você. Pastor, e o que a Bíblia diz que eu faço? Que em nome de Jesus você expulsa demônio, fala em novas línguas, pega em serpente, bebe coisa mortífera e não tem dano, impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados, e você vence o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso são coisas que você tem e você pode fazer. Então, quando você vai orar, procure algo na Bíblia que se alinhe à sua necessidade. Então, eu vou orar sobre finanças. Eu vou pegar textos na Bíblia que vão concordar com a minha oração. Senhor, a tua palavra diz que em Cristo o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. E eu não preciso ficar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor está cuidando de mim. E eu apresento diante de vós as minhas necessidades e suplico o seu milagre. Você está orando o quê? As Escrituras. Quantos estão comigo hoje? Pastor, eu não consigo gravar esses textos. Se você não consegue gravar, abra a sua Bíblia. Pede para mim, eu separei para você 17 orações. Todo tipo de assunto tem oração com os textos bíblicos para você orar. Está aqui feitinho em PDF, só para você orar. Vida conjugal, vida financeira, cura, perdão, libertação, renovo de fé, multiplicação, frutificação. O que você quiser, tem uma oração e os versículos para você orar. Concordar com a sua declaração. Amém? Só que nós não podemos falar de maneira vazia. Nós precisamos falar de maneira inspirada. E para encerrar, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor diante do vale de ossos secos. Quantos lembram dessa história? Ezequiel 37. Vamos ler esse texto? Vamos ler. Ezequiel 37, verso 1. É uma história poderosa. Veio a minha mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. A situação era bem caótica. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele:
profetiza a esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia em outro osso, e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e puseram em pé um grande, sobremodo numeroso exército. Aleluia! Deus queria fazer algo? Deus tem poder para fazer algo? Mas o que Deus usou para que esse milagre acontecesse? Deus tem poder? Me assusta quando você fica em silêncio. Mas eu vou andar pela fé. Você está aprendendo. Não vou deixar de te ensinar. Fique em paz. Deus é poderoso para fazer? Deus quer fazer? Mas o que Deus precisou encontrar na terra para que esse milagre poderosíssimo acontecesse? Alguém disponível para falar, abrir a boca, profetizar. Porque profetizar é falar debaixo de uma inspiração. Então não adianta você, pastor, eu tenho um sonho de ganhar essa cidade para Jesus. Já falou? Já profetizou? Campo Novo, se renda aos pés do Senhor. Campo Novo, se renda a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu declaro, você já andou aí pelas ruas com o seu carro? Já fez voltas proféticas profetizando celos em cada bairro, em cada casa? Você precisa falar. Porque as coisas de Deus só acontecem depois que você fala. Pastor, o que pode ser na minha vida esse vale de ossos secos? Uma doença crônica, uma dívida muito grande que você não dá conta de pagar, uma situação séria no seu casamento. Esse casamento, será que pode reviver, pastor? Essa empresa, será que pode se levantar? Profetiza no vale de ossos secos. Fala o que você quer ver. Fala ao vale de ossos secos. Mas geralmente nós ficamos intimidados quando vemos o tamanho do vale e que os ossos estão sequíssimos. Não tem nada de vida, só tem morte. Mas é nessa hora, falei para minha esposa hoje, falei, Deus está para fazer algo. Porque todas as necessidades são oportunidades para Deus realizar um milagre. E as necessidades só estão aumentando. Eu falei, Deus quer fazer algum milagre. Então eu olho para a necessidade, não como uma barreira, mas uma oportunidade de vencê-la em Deus. Mas você precisa falar, você precisa confessar, não ficar simplesmente observando e contemplando a situação. O vale é de ossos secos, a visão é ruim, mas a palavra de Deus é poderosa. Pode mudar, irmão. Pergunta para o seu vizinho, você crê? Que quando você fala, Deus opera? Nós precisamos falar com coisas inanimadas. Você fala com demônio, você fala com chuva, você fala com cachorro, você fala com carro, você fala com casa, você fala com tudo. Jesus falou com uma árvore. Não falou com uma árvore? E a árvore secou. Ele disse para falar com uma pedra, ele disse para falar com a montanha. Fala com a doença hoje. Doença, eu te expulso do meu corpo. É ilegal você estar aqui. Meu corpo é sarado, ungido, separado, justificado. Eu não aceito essa doença crescendo em mim. Fala com a doença. Alguns anos atrás, a pastora foi fazer um exame de rotina, né? E aí tinha um nódulo no seio.
E o médico falou, nós precisamos investigar esse nódulo, né, para saber o que é. Não se preocupe. E eu lembro que a gente veio para um culto de ceia, e a gente estava partilhando a ceia, e eu falei para ela, Jesus tem nódulo no seio? Ela falou, não. Eu falei, você é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não tem nódulo no seio. Ela falou, eu creio nessa palavra. Tomou a ceia em fé. Pelas pisaduras do meu Jesus eu fui sarado. Voltou no médico para fazer o exame. O médico falou, ué, não tem mais nada? Sumiu. Você tomou algum remédio? Tomou. A ceia. Que aponta para o sacrifício da obra do Calvário. Então nós precisamos crer e nos apropriar através das nossas confissões. Andar por fé é declarar a palavra de Deus. Por isso eu quero hoje profetizar na sua vida. Se prepare para viver grandes milagres em nome de Jesus. Quando o profeta começou a falar, o que aconteceu? Fala para o seu irmão. O milagre começou e concluiu imediatamente? Foi isso que aconteceu? Não. Um osso começou a bater no outro osso, veio os tendões, depois veio a carne, depois veio a pele, e por último faltava o... Às vezes você vai declarar, algo vai acontecer. Você vai continuar declarando, mas uma etapa vai acontecer. E você vai declarando e etapas vão sendo concluídas. Não é declarar uma vez só. Às vezes os ossos vão só se unir. Declare até ver o milagre perfeito, completo, concluído. Declare até você ver o seu marido orando em línguas. Não é ele só converter, não, vir no culto com você, batizado no Espírito Santo, sendo dizimista, liderando uma célula, expulsando demônio, curando enfermo, trabalhando nos encontros, pagando todas as despesas das conferências que você for, te dando dinheiro para você gastar à vontade. Ora pelo milagre completo. Ah, pastor, eu só queria que ele viesse no culto. Às vezes ele já veio no culto. Não, você tem que orar de maneira correta. Vai converter. Vai amar Jesus mais do que me ama. A pastora contou para mim que tinha um irmão aqui na igreja. Com certeza você deve ser um desses. Mas eu amo você. Que não gostava de mim, depois passou a me amar. Ele não gostava de mim, né, meu bem? Qual deles? Aquela irmã que testemunhou que ele foi pro legendário. Aí depois, disse que só o meu nome era falado lá. Ele falou, pastor, tu até com ciúme, é pastor pra cá. Ai, meu pastorzão, ai, meu não sei o quê, ai, meu não sei o quê. Ai, agora tudo é pastor. Ele falou, mas antigamente eu nem ia lá, nem odiava aquele homem. Agora eu estou amando ele. Eu falei, essa é a obra do Espírito. Se você não me ama, você que está perdendo. Eu sou alguém amável. Pergunta para minha esposa. Eu sou abençoado. Você quer ver quando você me chama para comer um negócio? Aí que você vai ver bênção, filho. Aí você vai ver eu profetizar na sua vida. Quantos estão conseguindo compreender? Então não é simplesmente uma vez você fala e fecha a sua boca. Pastor, já falei, não adianta. Não, continua falando. Os ossos já estão se mexendo. Os ossos já estão se mexendo. Põe a mão no seu coração e declare para você, os ossos já estão se mexendo. Aleluia. Pastor, eu estou orando para pagar uma grande dívida de 1 milhão, pastor. Mas aí amanhã cai R$1.000 na sua conta. Você fala, opa, é o osso juntando ao outro osso. Só falta 999 mil. Um ossinho chegou. Amém? É assim que você tem que viver. Olhe da perspectiva que Deus já está fazendo. Porque se você esperar só o tempo da conclusão, você vai viver muito desanimado. Então isso desafiou o profeta. Deus falou para o profeta não parar de falar. Deus inspirou ele
E Ele falou. Deus vai inspirar você a falar coisas novas nesses dias, a profetizar, a declarar, e nós experimentaremos sim grandes e poderosos milagres no nosso meio. Você crê nisso? Fica de pé onde você está. Quero te dar a oportunidade nessa noite. Qual vale você está passando? Deus te colocou diante de qual vale de ossos secos? Chegou a hora de você profetizar. Profetiza o vale de ossos secos. Você não precisa gritar. Se você está com o seu cônjuge aí agora, fala para ele, nós estamos diante de um vale de ossos secos na nossa casa. Às vezes é o seu casamento. Não tenha medo de reconhecer que você precisa de um milagre na sua vida conjugal. Às vezes na sua vida financeira, às vezes é a sua célula, o seu ministério. Mas olha para cá, deixa eu te ensinar. Você não vai falar para Deus, Senhor, não. Profetizar é falar direto para algo ou alguém. Amém? Então você vai falar essa situação. Casamento, você vai mudar. Eu vou desfrutar de um casamento abençoado. Eu não aceito mais intriga, confusão, discórdia na minha casa. Casamento cheio de unidade, de amor, de companheirismo. É assim que você vai orar agora. Amém? Você não vai pedir para Deus. Você vai profetizar. Você vai declarar diante da situação. É uma doença? Você vai falar com essa doença. Doença, câncer, dor na perna, reumatismo, dor na coluna. Suma agora. Desapareça. Eu não aceito você. Ficou claro? Então abra sua boca agora. Seja esse profeta inspirado pelo Senhor. Abra sua boca agora e profetize. Profetize. Profetiza diante desse vale de ossos secos. O Senhor vai mover em você. O Senhor vai mover em você agora. Oh, o Senhor está te revestindo de autoridade. 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 Para falar da parte dele a essa situação. Fale agora com fé. Fale agora com ousadia. Traga à existência a palavra escrita agora para a sua boca. Fala confrontando essa situação. Ó morte, que está tomando conta desse corpo, eu ordeno agora. Saia, que entre vida, a vida de Deus reinando no seu corpo agora. Reinando no seu corpo agora. Toda morte, toda infecção, toda doença enviada do maligno, eu repreendo, eu amarro esse valente, eu ordeno agora, em nome de Jesus, saia agora. Casamento, seja restaurado na unidade que Deus estabeleceu, seja restaurada a unidade, o amor, a honra, o respeito, a confiança, a admiração, ou desfrute na sua vida conjugal, vida financeira, seja suprido agora, suas necessidades serão supridas agora, seja suprido agora, ó Pai bendito, seja suprido, em nome de Jesus, que não te falte nada, que haja multiplicação superabundante, que os seus celeiros transbordem, que você, da parte de Deus, seja aquele dispenseiro fiel, abençoado, para compartilhar daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Ora, vai profetizando, deixa o Espírito mover em você. Ora, mas, se você, essa mulher que eu orei no início, já vai colocando as mãos no seu ventre e declarando, já vai falando o nome do seu filho, da sua filha, vai visualizando o milagre sendo gerado dentro de você. Fale, não pare de falar, fale em fé. Aleluia. Casamento, reviva agora. Empresas que estavam em decadência, em dificuldade. Você que está passando por um processo de recomeço, de reestruturação, que
Que o Senhor te abra portas. Que o Senhor alargue suas tendas. Profetiza a esses ossos, fale a essa situação. Esse é o poder da confissão na sua boca. Esse é o poder da confissão na sua boca. Você vai ver esse milagre acontecer. Você vai ver esse milagre acontecer. Aleluia. Não espere sentir nada. Fale em fé. Seja ousado na sua fala agora. Não fale coisas que você pode fazer. O profeta jamais poderia colocar vida nesses ossos. Você jamais pode colocar vida nessa situação. Mas fale o que você vai ver o extraordinário. Fale que você vai ver os seus filhos rendidos aos pés do Senhor. Toda a sua casa servirá a Jesus. Toda a sua casa servirá a Jesus. Toda a sua casa servirá ao Senhor, como declarou Josué. Você verá o seu marido, o seu filho rendido, a sua esposa rendida aos pés de Jesus. Serão discípulos de Jesus apaixonados. Sua casa vai experimentar alegria. Sua casa vai experimentar desfrute, paz. É tempo de renovo na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Quantos receberam da parte de Deus? Aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Às vezes parece óbvio, irmão, parece óbvio, uma coisa simples. Mas o Senhor está nos ensinando hoje o que nós devemos falar, o que nós devemos profetizar. Amém? A última declaração, levante a sua mão para o céu. Declare assim comigo: eu creio que serão dias especiais. Eu vou experimentar o que eu nunca experimentei. Eu vou acessar o que eu nunca acessei. O Senhor está alargando a minha fé, alargando a minha visão, e eu entro na posse da minha herança como filho. Eu me coloco à disposição do Espírito Santo a trabalhar em mim. Eu não vou emprestar a minha boca para a crítica, para a murmuração, para a palavra de morte, para palavras de incredulidade. Eu vou falar em linha com a palavra de Deus, e por isso vou experimentar milagres, provisão, suprimento e vida de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que a face dele resplandeça sobre você e que você tenha um dia abençoado. Amém? Espero você